Boa noite, gente do YouTube, a paz do Senhor Jesus Cristo, ou do YouTube não, do Facebook, pelo Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um papo de cristão. Hoje infelizmente o nosso amigo não pôde vir, né? Essa virose que está pegando todo mundo, né? A cidade toda está cheia dessas pessoas, né? Cometida com esse vírus, e não pôde estar aqui, né? Se encontra bastante febril, né, adoentado por causa dessa virose. Esse homem de Deus quer vir aqui bater esse papo de cristão, né, conosco. Então, como compromisso é meu, o compromisso tem que ser cumprido, e lá vamos nós para o nosso papo de cristão. Vai começar agora também pela missõesweb.minharadio.fm. Pega essa aí, ó. Vamos começar? Vamos dar início? Então vamos embora. Agora também já ao vivo pela missõesweb.minharadio.fm. É isso aí, gente. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está em casa, pela Missões Web, ouvindo essa rádio que faz missões com você. Hoje o nosso papo de cristão vai ser entre eu e você, você e eu, né? A pessoa que estaria aqui para bater este papo conosco, ela infelizmente ela pegou essa virose braba, né, que está pegando aí toda a cidade, a UPA está lotada, está pegando todo mundo. Gente, estamos tomar os cuidados, né, para que não deixar essa gripe evoluir. Procure o médico, procure a UPA, vai se medicar, não é isso? Então, para você aí, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele boa noite, aquele abraço. Desejo que a sua noite venha estar cheia das bênçãos do Senhor. Desejo que essa noite seja a melhor noite da sua vida, porque tu és filha do Senhor, porque tu és filho do Senhor, Deus Altíssimo. E se não for, irmãos, e se não for conforme a sua vontade, conforme o seu querer, é a vontade de Deus, e ela é soberana sobre todos nós. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco, falar de Neemias, este homem de Deus, este governador que foi mandado pelo imperador da Pérsia, né, a fazer uma grande obra, que os muros já estavam, né, o povo estava quebrantado, o povo já estava destruído, e ele foi lá para ajudar a levantar aquele povo. Neemias, um grande homem de Deus, né? E você que está em casa, vai dando o link, vai passando o link da Missões Web, a rádio que faz missões com você, 18 horas e 32 minutos. Vai passando este link, vai lá, missõesweb.minharadio.fm, nos ajude a multiplicar a palavra de Deus e com isso também o amor de Deus. Você sabia? Quando você multiplica a palavra de Deus, você também multiplica o amor de Deus nos corações, nessa face desta terra. Vamos de louvor, vamos começar o nosso papo de cristão louvando ao Senhor, buscando o Senhor Espírito em verdade. Vamos agradecer a Deus por todos os benefícios, né? Vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Eliane Martins, agradeço, Senhor.
É isso aí, você que está aí pelo Facebook, começou já mais um Papo de Cristão. Como já informei no início, a pessoa que estaria aqui batendo um papo de cristão pegou essa virose e não pôde estar conosco, né? Essa virose que está em toda a cidade aqui de Seropédica, está pegando muita gente, a UPA está lotada dessas pessoas com virose, então ele não pôde estar aqui hoje no Papo de Cristão. Mas você que está aí, acompanha a gente nesse Papo de Cristão. Divulga o link da rádio, emissõesweb.minharadio.fm, para levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus a mais corações, a mais pessoas. Deus abençoe você que está aí pelo Facebook, Deus abençoe você que está aí pela Missões Web, pela rádio. Vamos fazer essa corrente. Hoje nós vamos falar de Neemias, este homem de Deus. Vamos bater este papo gostoso. Por que eu não coloco o áudio, irmãos, no Facebook que está tocando na rádio? Por causa dos direitos autorais. Eu não posso colocar na rádio, senão vai derrubar a live que nós fazemos aqui pela rádio. A rádio está cheia de novidades, vamos colocar papo de bairro, vai ter outros programas, vamos botar na grade da programação os programas com bastante conteúdos para vocês. E precisamos da sua ajuda, divulgar, multiplicar. É a rádio que leva o amor de Deus. Levar a palavra de Deus é levar o amor de Deus. Aquele que salva, cura, resgata, aquele que cuida de nós, na verdade. Coopera conosco, multiplica, coloca-se no navegador do seu celular, missõesweb.minharadio.fm, vai direto lá na rádio e fica nos ouvindo pela rádio, porque lá você vai ouvir os louvores, vai ouvir as vinhetas, vai ver as propagandas, aqueles que nos ajudam a manter essa rádio no ar, porque dá trabalho manter essa rádio no ar, não é fácil não. Eles são os nossos colaboradores, mas eu não posso colocar pelo YouTube, só fica lá na rádio. Na rádio sim eu posso, tá? Ou pelo YouTube não, pelo Facebook. E também se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tem aí na nossa página do Facebook, vai lá se inscrever, porque quando nós chegarmos lá com um determinado número de pessoas, nós também vamos conseguir botar o programa Missões Web, vai ser liberado para a gente fazer também ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube. Nos ajude lá, vai lá, entra na nossa página, procure lá na nossa página do Facebook aí, procure aí e vá lá e se inscreva. Ache lá o nosso link do YouTube e vá lá e se inscreva lá e ative o sininho, porque quando tiver os programas ao vivo você vai ser notificado, né? Louvado seja Deus. Voltamos direto do estúdio da Missões Web, a rádio que faz missões com você. Você que está em casa, meu amado, meu irmão, meu querido, você que está em casa, pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura bíblica, para você poder conferir o que nós falamos aqui, para ver se é verídico, se alguém de nós, em qualquer dia de problema, está fugindo da leitura bíblica, né? Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Você conferir a Bíblia, sabia que é muito importante, irmão, você conferir a Bíblia, você que está em casa, né, para que depois você não venha a ser enganado, não venha a ser, ter palavras distorcidas. Hoje nós vamos falar de Neemias. Quem conheceu Neemias? Quem já leu sobre Neemias? Hoje nós vamos lá para o Velho Testamento. Nós vamos falar de um homem de Deus tremendo, que foi enviado pelo imperador da Pérsia, né, para restaurar, para fazer, restaurar os muros de Israel, que estava todo já destruído após, né, foi feita uma destruição total, né? E ele não foi enviado, irmãos, deixa eu falar com vocês, Neemias não foi enviado porque o imperador quis, não, ele foi enviado porque ele quis, ele se prontificou a ir a essa batalha, ele se prontificou, por quê? Eu vou falar para você, você que está em casa, pega lá, lê lá, Neemias capítulo 1, você vai entender o porquê que Neemias quis ir até lá, né? Esse livro, Neemias, ele tem o nome de Neemias porque ele é do protagonista, ele é o protagonista deste livro, ele não é o coadjuvante, por isso que este livro tem o nome de Neemias, né? E vai ser interessante hoje a nossa conversa, vai ser interessante mesmo, meus irmãos, meu querido, minha irmã, meu irmão, pegue a sua Bíblia, corre para conferir, não fica fora disso não. Missões Web, a rádio que faz missões com você, 18 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo, aqui direto dos estúdios Missões. E se você quiser, irmão, olha só, nós vamos entrar aí, não é um sorteio não, nós vamos dar uma Bíblia
de estudo, essa Bíblia de estudo, para aquela frase que for colocada lá na página da rádio. Aí a gente vai chegar aqui numa segunda-feira, no Papo de Cristão, vou selecionar todas aquelas frases, vai ser selecionada, e as pessoas que vão estar aqui vai escolher a melhor frase, ou a frase que mais vai impactar os nossos convidados. E essa frase que foi escolhida, nós vamos lá entrar em contato com essa pessoa e vamos dar a Bíblia de estudo para essa pessoa, para que ela possa ficar mais por dentro da palavra de Deus. É só entrar na página missõesweb.aminharadio.fm. Aí lá tem um lugar que você pode interagir conosco. Você vai colocar lá no mural de recados, vai fazer a sua frase falando o que Jesus significa para você. E a frase que nós escolhermos aqui será presenteada com a Bíblia de estudo, tá bom? Entra lá, coloca lá a frase. Isso vai até o dia 20 de dezembro, até o dia 20 de dezembro, tá bom? Chega até o dia 20 de dezembro, nós vamos escolher esta frase. Coloca lá a sua frase e o seu contato, deixa lá, porque se nós escolhermos esta frase, receberá de nós essa Bíblia apologética de estudo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E desistir nunca, não desista nunca. Vamos começar a falar de Neemias, porque o tempo já se vai. Olha só, olha a hora, 18 horas e 40 minutos aqui na rádio que faz missões com você, meu irmão, minha irmã. Olha só, meu irmão, hoje eu estou aqui com vocês sozinho, né? Sozinho não, eu e Deus, estou aqui no estúdio sozinho. O irmão, como eu falei, ele não pôde vir porque ele contraiu aí, pegou o vírus, o HM, esse vírus doido aí que tá de gripe, tá, irmãos? E ficou bastante gripado e não pôde vir aqui, né? Um ambiente fechado, não tem como. E como nós não gostamos de trazer qualquer pessoa que nós não conhecemos, pessoas que não tem que não tem testemunho, que nós não conhecemos na verdade, então a gente não podia estar aqui com qualquer outra pessoa batendo papo, mas nós temos que conhecer a integridade dessa pessoa para estar aqui conosco, para que possa passar a vocês algo verdadeiramente vivido. Isso nós não abrimos mão, nós fazemos questão disso, tá? Então por isso ele não estar aqui. Mas segunda-feira que vem eu vou convidar você, meu irmão, minha irmã, não perder o programa de segunda-feira. O programa de segunda-feira, meu irmão, minha irmã, vamos falar da graça. Os convidados já está tudo confirmado, marcadinho, o irmão Almir, o diácono Gessiano e o pastor Adriano Camilo do Ministério Jesus, o Pão da Vida. Nós vamos bater aquele papo falando da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a graça, o que ela nos representa, como é que era a graça, a transição da lei para a graça. Vai ser, na medida do possível, tentarmos esclarecer, cooperar com os demais irmãos a respeito do Evangelho de Cristo, não é? Não é isso? Então não perca, segunda-feira às 18h30, imperdível este programa, essa próxima segunda-feira, irmãos, não perca não, tá? Não percam de maneira nenhuma, nenhuma. Vai ser muito importante. E você, meu irmão que está em casa agora, divulgue o nosso link, missõesweb.miradio.fm, a rádio que faz missões com você. Louvado seja Deus. E nós vamos colocar aqui, irmãos, vamos começar aqui a passar a leitura. Vamos passar aqui a leitura, irmãos. Se encontra em Neemias capítulo 1. Olha só, você está com a sua Bíblia na mão aí? Tá com a sua Bíblia na mão? Não perde ela não. Não deixa ela escondidinha no canto não. Não deixa ela na cabeceira da cama não. Não faz ela de bagagem para ir voltar do seu culto, da sua congregação não. Ela está aí para você abrir e lê-la. Pedir a orientação do Espírito Santo para que você possa ler essa palavra, essa Bíblia, né? Vamos lá, Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acarias, que sucedeu no mês de
Kislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram, melhor dizendo, do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e com o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus do céu. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aquele que amam e guarda os seus mandamentos. Irmãos, que palavra é essa de Neemias? Né? Como que Neemias ele se sentiu naquele momento? Né? Imagina como Neemias se sentiu naquele momento. E é interessante, meus irmãos, Neemias, que ele perguntou pelos irmãos que ficaram lá no cativeiro, como eles estavam, o que eles estavam passando, por o que eles estavam passando. E assim passaram para ele a situação daquelas pessoas que ali estavam em grande derrota, né? E ele sofreu com isso. Ele sofreu, se penalizou, ele não, como algo não consolasse a ele. Ficou muito triste, meus irmãos, por causa que os irmãos estavam sofrendo lá. Neemias sofreu. Neemias perguntou ao irmão como estavam aquelas pessoas que ali ficaram em Jerusalém, em cativeiro. As portas, foi dito a ele que as portas estavam findadas, elas estavam quebradas e queimadas a fogo. E estava em grande tristeza, grande sofrimento essas pessoas que estavam ali. E Neemias teve compaixão dessas pessoas, se entristeceu. A palavra vai relatar que ele se entristeceu, meu irmão, minha irmã, perante o sofrimento daqueles que estavam lá em cativeiro. Ei, meu irmão, você que está em casa, meu irmão, você que está nos ouvindo pela Missões Web, o Espírito de Deus, ele não é só euforia. O Espírito de Deus não é só para a gente pular, rodar ou saltar, não é só. Não. O Espírito de Deus, ele nos traz íntima compaixão das pessoas que estão em cativeiro, sofrendo. O Espírito de Deus faz a gente sentir a íntima compaixão. Não é pena, não, irmãos. É diferente o sentimento de pena para a íntima compaixão, irmãos. Íntima vem de estar perto, dentro, próximo. Compaixão é de sofrer, sofrimento. Quando você fala que tem íntima compaixão de uma pessoa, você sente a dor que ela sente, você entende o sofrimento dessa pessoa. Você entende, irmã, meu irmão que está aí, meu amigo, minha amiga? E o Espírito de Deus, ele nos faz isso. Ele nos toca, ele nos aquebranta para situações dessa forma. Neemias, ele estava dentro de uma fortaleza. Neemias era o copeiro do rei. Você vai dizer, o copeiro está servindo o copo? Não é isso. O copeiro do rei naquela época, ele provava tudo que o rei comia, ele comia. Tudo que o rei bebia, ele bebia. Era antes ele que experimentava todas as comidas e todas as bebidas do rei. Então ele tinha uma vida confortável. Estava dentro de uma fortaleza.
camarada quis sair dali para ir para outro lugar onde estava tudo destruído, queimado, aonde estava com as portas abertas, findado, havia uma brecha nos muros de Jerusalém. Ele poderia continuar no lugar seguro, irmãos. Ele poderia ficar lá na sua tranquilidade, no seu conforto do lar, ou melhor, trazendo para os tempos de hoje, na sua zona de conforto. Meu irmão, minha irmã, a zona de conforto acaba com o cristão. A zona do conforto arrebenta o cristão. Mas como assim, pastor Renato? Porque te faz você se conformar com as situações, faz você não entender o sofrimento das outras pessoas, faz você não ter íntima compaixão das outras pessoas, não faz você não botar em prática o seu movimento cristão, a sua fé cristã. Onde você quer chegar com isso, pastor Renato? Irmão Renato, me chame da maneira que lhe apraz, se você quiser. Estou aqui como comunicador de uma rádio, uma web rádio online, para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus. E ele poderia estar lá de boa, meus irmãos, quietinho, meus irmãos. Ele saiu da sua zona de conforto, comia tudo do bem melhor. E aqui vai relatar que ele chorou, sofreu, se lamentou por alguns dias. E fez tudo isso, chorou, sofreu por alguns dias. Hoje, meu irmão, minha irmã, a gente não estou dizendo a gente, não vou colocar para as pessoas pegarem a minha palavra. Eu estou sofrendo muito isso, irmãos. As pessoas pegam o que eu falo e distorcem. Eu sofro muito isso. Eu não estou falando num todo. Eu estou falando que nós, como cristãos, temos que olhar para o sofrimento das pessoas alheias, essas pessoas que estão em cativeiro, essas pessoas que se encontram nas drogas, na prostituição, essas pessoas que se encontram, entre aspas, lá no mundo, porque nós também estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui sim, né? Se ainda estamos aqui, porque nós temos uma missão a cumprir, que é levar o Evangelho a toda e a qualquer criatura. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para essas pessoas. Nós temos que sofrer por elas. Nós temos que se entristecer. A tristeza verdadeira, não para ser um ser triste, porque nós temos Cristo Jesus, mas olhar e ter íntima compaixão dessas pessoas, ao ponto de nós buscarmos algum modo de poder ajudá-las. Mas, pastor, você está querendo chegar a que lugar, pastor? Aonde o senhor quer chegar, irmão Renato? Oi, você, meu irmão, você, minha irmã. Neemias, ele orou, chorou, se lamentou por alguns dias. Mas ele não ficou só chorando e orando e se lamentando. Não ficou, Neemias. Ele foi buscar um jeito para poder ajudar aquelas pessoas que estavam lá em sofrimento, em dor e lamento, presas naquele lugar, em plena destruição. Você está vendo o ponto que eu quero mostrar para você, meu irmão? Está vendo o ponto que eu quero mostrar para você, meu irmão? Ele não ficou só com medo. Ele não ficou só dentro de casa, ele não ficou na sua fortaleza, ele não só ficou só orando, não. Ele não ficou só jejuando, não. Tem pessoas, irmãos, que a gente chega assim, irmãos, poxa, vai lá vamos lá naquele lugar, vem aqui na rádio trazer uma palavra, vem aqui falar alguma coisa, sabe o que elas falam? Ah, pastor, vou orar. Amém, tem que orar. Meu irmão, mas essas pessoas oram por anos. Não estou falando que seja errado, não, irmãos. Eu estou dando exemplo de Neemias. Mas tem uma hora que você tem que agir. Tem uma hora que você tem que pegar e se postar na posição de servo de Deus, de ter íntima de compaixão das pessoas que estão lá.
que as pessoas que estão findando, as pessoas que estão sofrendo, Neemias, ele teve isso, repito, Neemias não tinha motivo nenhum para poder ir lá, ele estava de boa, morando numa fortaleza, comia do bem e do melhor, rodeado de guardas, soldados para proteger ele. Mas ele foi lá, ele mesmo procurou a ação, porque ele perguntou a um dos seus irmãos, como é que está aquele povo que ficou lá em Jerusalém? E o irmão falou, eles falaram para ele que o povo estava em sofrimento, que o povo estava sofrendo, estava em derrota, que o povo estava lá em cativeiro, porque o muro de Jerusalém estava findado, estava partido, e ele foi lá para reforçar o muro, começar uma grande obra naquele lugar. Mas ele colocou-se em posição de fazer isso. Ei, você, meu irmão que está em casa, ei, você, minha irmã que está em casa, de repente, minha irmã, você está aí, tem condição de ajudar uma pessoa, tem condição de ajudar um próximo, tem condição de fazer algo diferente, mas se limita na zona de conforto, a tua fortaleza. Você não quer sair da sua fortaleza, você não quer sair da sua zona de conforto. Aí vem você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Se o fulano está nas drogas, se o fulano está na bebida, se o fulano está na prostituição, eu não tenho nada com isso. Já pensou se Jesus, quando veio ao mundo, ele pensasse desta forma? O que eu tenho a ver com o irmão tal? O que eu tenho a ver com o pecado do irmão? Eu não vou morrer na cruz por eles, porque eu não tenho nada com isso. Mas ele fez o contrário. Ele teve íntima compaixão de nós e foi para aquela cruz, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão, sem nós merecermos. Ele não teve nada com isso. Você lembra da passagem do bom samaritano? O samaritano era a pessoa mais improvável de ajudar, mas ele fez questão de ajudar aquele que estava à beira do caminho meio morto. Às vezes a gente pensa assim, meus irmãos, eu não tenho nada com isso, eu não vou me meter nisso. Ei, querida, a briga do cristão não tem essa de, não existe em cima do muro, não. A luta do cristão é por almas. É levar a palavra a qualquer custo, apregoar a palavra a toda e qualquer criatura, independente de religião ou não, de sexo ou opção sexual. Essa palavra tem que chegar até essas pessoas. E você está dizendo aí dentro da sua casa agora no momento que você não tem nada a ver com isso, que de repente você não precisa fazer isso, que você não quer fazer isso. Neemias não pensou assim. Neemias não pensou assim, meu irmão, minha irmã. Neemias se prontificou. E Neemias entrou em profunda tristeza por aqueles que estavam sofrendo lá. Chegou a entrar de tanta tristeza que o próprio imperador, o próprio rei, notou em seu rosto a tristeza. Hoje nós não se entristecemos com nada. Já virou normal, né? A gente acha tudo normal. Morreu fulano, Deus se conforte. Hoje morreu esse cara, e o cara morreu de acidente, outro morreu de Covid, outro morreu disso. É assim, Deus está sob o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós não somos deuses. Nós somos seres humanos e temos sentimentos. Nós se entristecemos. Nós choramos, se alegramos, nós amamos, sentimos até mesmo raiva. Quando você deixar sentir essas coisas, não deixar de sentir isso, essas sensações, esses sentimentos, é porque você não é mais humano, você não se torna uma pessoa humana. E hoje nós temos que procurar a ser mais humanos, ter mais humanidade com as pessoas, a olhar para elas e perceber a necessidade delas, porque elas precisam de ajuda. Você está entendendo, você, minha irmã, que está aí nos acompanhando para Missões Web? É nosso papo de cristão. Hoje não está sendo um papo, está sendo quase uma pregação, mas é um alerta para mim e para você, para que nós possamos amar mais o nosso semelhante, para que nós viemos fazer o exemplo de Neemias, ele perguntar pelo que está lá, ele perguntou pelos aqueles irmãos que ficaram lá, e hoje você tem perguntado pelos irmãos? O irmão saiu da sua congregação, foi pela outra, você não vê, mas você perguntou se ele anda bem, perguntou se ele continua na presença de Deus, você visitou o teu irmão, porque tem gente assim, irmãos, olha só, irmãos, eu não estou falando, eu não quero tacar pau, falar mal de ninguém não, mas aqui é a Missões Web, é o rádio, eu tenho essa liberdade para falar. Tem gente que quando você sai da congregação para congregar em outra congregação, ela não te visita mais,
Ela não vai mais desencar, ela não pergunta como é que você está mais. E se duvidar, nem paz do Senhor te dá mais. Parece que ela deixa de amar você como irmão porque você não frequenta mais a congregação que ela frequenta ou faz parte. Isso é muito chato, irmãos. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de cristão, né? 18 horas e 58 minutos aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Você que está em casa, meu amado, você que está em casa, meu irmão, ajude a afindar lá o muro. Ajude lá a fechar o muro lá. Tem pessoas que precisam, estão aprisionadas em cativeiro, sofrendo, em dor e lamento. Se a dor do próximo, ela não consegue movimentar algo dentro de você, como é que nós vamos poder chamar-nos de cristão? Se a dor do próximo não nos causar dor e lamento também, se a tristeza da derrota do próximo não nos causar dor e lamento e tristeza, o que somos na verdade? Será que somos evangélicos? Será que somos cristãos? Será que amamos verdadeiramente Deus? Essa é a reflexão do programa de hoje. Uma palavra direta para que nós viemos despertar como igreja de Cristo. Que vai ser breve, irmãos. A Bíblia vai falar lá em Gálatas capítulo 6, verso 2, que para cumprir a lei de Cristo, você tem que ajudar o irmão a levar a carga dele. Você sabia? Vai lá no livro de Gálatas capítulo 6, no verso 2, vai dizer que para que se cumpra a lei de Cristo, que nós ajudamos uns os outros a levar as suas cargas. Gálatas capítulo 6, verso 2. Eu estou falando do Velho Testamento, estou te dando exemplo no Novo Testamento. Mas pastor, como assim, pastor? Eu estava aqui tão bem acomodado, Deus estava me abençoando tanto. Ei, meu filho, sai da zona de conforto. Sai, eu tenho certeza que Deus vai se alegrar se você for visitar um irmão que está doente, se você for ali na esquininha, tem sempre pessoas usuárias de droga, falar com eles, falar a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Visitar os hospitais, os doentes. Tenho certeza que Deus vai se alegrar nisso. Preste atenção, irmãos. O único relato de festa no céu é quando um pecador ele cai em si dos seus pecados, do caminho errado que ele anda e vai para um caminho de Cristo. É o único lugar que relata a Bíblia, festa no céu. Tem lugares de festa, a Bíblia relata festa nos templos, legal. Tem as festas, sim. Relata essas festas. Mas a festa no céu é quando essas pessoas se convertem dos seus maus caminhos e começam a despertar para Jesus, a andar os passos de Cristo. Mas para que isso venha a acontecer, nós temos que falar do Evangelho, temos que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Você anunciar o Evangelho é levar a libertação aos que estão em cativos. Você falar do amor de Deus e agir. O amor, ele não se limita a só às palavras. O amor de Deus, ele faz a gente ter atitudes nobres, gestos de amor, de carinho com o nosso próximo, nos leva a ter íntima compaixão dessas pessoas. Neemias, ele tinha tudo nas suas mãos, irmão. Tudo nas suas mãos, se abriu mão para ajudar os outros irmãos. E eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu teria essa coragem de sair da zona de conforto, de abandonar
ali o meu lar, a minha casa, deixar com todo o conforto para eu poder ir para um lugar que está tudo destruído, tudo acabado, tudo arrebentado, aonde eu olhar para as pessoas, ver elas sofrerem de dor. Amado, meus irmãos, meus queridos, nós temos que voltar para as Santas Escrituras, temos que voltar a viver o Evangelho, temos que voltar a falar verdadeiramente do Evangelho e vivê-lo, não fazer de nossos púlpitos, irmãos, não fazer de nossos púlpitos cenários aonde cada um quer dar o melhor de si, não por causa das almas, mas por causa do seu próprio desempenho. Eu não estou generalizando não, irmãos. Hoje eu estava trabalhando, foi domingo, se eu não me engano. Passou o pai e o filho na frente da loja da mercearia. Muito lindo, irmãos, muito lindo aquilo. Ele com um papelzinho, ó, Jesus te amo, garotinho novinho, devia ter no máximo ali uns 8 anos, e entregou o papelzinho na minha mão, foi questão de entrar e ir até lá o caixa onde eu estava, e olhou para mim fixamente nos meus olhos e disse, Jesus te ama. E o pai dele com panfletinhos lá fora, panfletando. É para isso nós temos que voltar para esse evangelho de anunciar as boas novas, o evangelho verdadeiro que causa mudança de vida, causa comportamentos verdadeiros, comportamentos de cristãos, um comportamento de cristão, aquele comportamento bíblico como é o de Neemias, é de ver as pessoas em dor, de ver as pessoas em sofrimento e se prontificar a ajudá-las, se prontificar a sair da zona de conforto para poder ajudá-las. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, você que está me acompanhando aí de casa, não se entristece comigo porque eu estou falando dessa maneira, desta forma. É um despertamento para mim, para você, para a igreja de Cristo essa noite. Às vezes você está aí e acha, poxa, tem tudo, Deus te deu tempo, Deus fez você ter um trabalho legal, você trabalhar até mesmo por conta própria, fazer o seu horário. Mas não se move, está quieto. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias se lamentou por aquelas pessoas que estavam lá e não se conformou de ver elas sofrendo lá, não se conformou de ver elas em cativeiro lá. Você está entendendo, irmão? Foram até lá, ele foi até lá, ele fez tudo para poder chegar até lá, irmãos. Neemias, o copeiro do rei, o que comia a comida do rei, o que bebia a bebida do rei, morava dentro da fortaleza do rei e foi para lá, abandonou aquele todo luxo, conforto, vida boa que tinha para poder ir lá ajudar os irmãos que estavam em cativeiro, estava sofrendo, que estava com as portas, os muros de Jerusalém rachados, quebrados, queimados as portas, como diz aqui no livro de Neemias. E quando que nós vamos voltar a ter esse despertamento, irmãos? Quando nós vamos voltar a andar pelos hospitais? Como nós vamos voltar a andar pelas ruas, pelos becos, evangelizando, buscando este povo que se encontra em cativeiro, encontra perdido, irmãos? Será que nós vamos continuar fazendo reuniões de gala? Vamos entregar mais diplomas do que almas para Jesus? Meu Deus, gente, vamos despertar para o Evangelho. Vamos buscar verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Vamos voltar a se encontrar com o Evangelho de Cristo. O que nós estamos fazendo? Que nós estamos distanciando do Evangelho. Onde nós damos mais valor às festas, onde nós damos mais atenção aos eventos
de dentro do templo do que do lado de fora. As almas estão cedendo por alguém que pregue a palavra. As almas estão cedendo para aquele... Antigamente a gente pregava a palavra, era olho no olho, olhava nos olhos do irmão e falava com eles. Hoje a internet, que podemos alcançar até os confins da terra, aonde os olhos não veem os confins da terra. O meu abraço para o pastor Charles. Pastor Charles, eu aprendi com o Senhor uma coisa, foi isso, chegar até os confins da terra. De alguma forma, de algum jeito, se nós quisermos, nós alcançamos os confins da terra. Os confins da terra é onde nós não enxergamos, onde nossos olhos não podem ir, mas o Evangelho alcança de alguma forma ou outra. Nós estamos alcançando hoje, eu estou vendo no mapa aqui, 2 pessoas nos Estados Unidos. Dá para aparecer no mapa aqui a localização das pessoas. Aquele abraço para vocês que estão aí junto na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Você está entendendo a gente se prontificar? Queridos, o nosso bem maior é Jesus. Nosso maior bem é Jesus. Ele, quando nós menos merecíamos, Ele fez aquele sacrifício por nós. Ele deixou uma ordem para que nós pregássemos o Evangelho, que nós amássemos o nosso próprio como a nós mesmos. Ele fala, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele falou, Gálatas capítulo 6, verso 2, quer cumprir a lei de Cristo, é levar as cargas dos irmãos, ajudar a levar um ou outro a sua carga, se cumpre a lei de Cristo. Lá em Mateus 25, verso do 35 ao 40, Jesus aí vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar uma coisa que deixa a gente temeroso e com medo, irmãos. Quando aquele céu rasgar, quando aquele céu se abrir, Ele vier no céu e nós, Senhor meu, Ele vai poder falar para nós, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mateus capítulo 25, verso 35 ao 40. Porque eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, tu não me deste de beber. Eu estive doente, tu não foste me visitar. Eu estive preso, você não foste me ver. Será que vamos ouvir isso da nossa boca do nosso Senhor? Igreja, vamos marchar na face da terra. Os dias já estão findados, irmãos, os sinais cada vez mais verídicos, mais próximos. Vamos se despertar para as Escrituras que ela está anunciando. Como que nós estamos tão desacordados para isso? Querido, se você for num centro de recuperação de pessoas drogadas ou alcoólatras, enfim, o que mais precisa lá é de obreiros. De que mais lá precisa gente para falar do Evangelho, que lá mais precisa de visitas, de pessoas que querem um abraço. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã, que eles querem um abraço? Porque a própria família já não acredita mais na mudança dessas pessoas, e elas ficam isoladas, elas ficam só, e quando vem a pessoa para visitar, para falar de Jesus, que dá um abraço nessas pessoas, um abraço verdadeiro, real do Espírito Santo, elas se alegram, elas criam força para continuar ali o seu tratamento e se livrar das drogas, se livrar do alcoolismo. Ei, pastor, poxa, o senhor está sendo duro hoje nesse papo. Isso não é um papo mais, irmão, isso já é uma fala direta para a igreja acordar, para a igreja despertar. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? Você que está aí do outro lado? Irmão, você que é família, tem pessoas assim, em situação de droga, em situação de quase de rua já, porque a droga ou ela leva para o crime, ou leva para a mendigaria, para a rua, para a miséria, ou a morte. Só tem esses caminhos.
E você que é familiar dessas pessoas, continue orando, continue buscando por elas, não desista, não abra mão disso, de você lutar por essas pessoas, não abra mão disso. Eu sei porque eu tenho um caso na minha família, nós oramos, levamos para internar, lutamos e vamos continuar até o fim. Nós ficamos tristes, choramos, lamentamos, mas também agimos, fazemos algo para tentar mudar a situação dele. Querido, Deus vê toda a sua lágrima, Deus vê toda a sua tristeza, Deus vê tudo que você sofre por estas pessoas, ou seja, filho, ou esposo, ou esposa. Ele está vendo. Não desista, não desista. Creia em Cristo, não desista. Você, meu irmão, minha irmã, pega a espada, vem para dentro do fogo. Vamos lutar pelo Evangelho, vamos buscar almas. Não vamos deixar essas pessoas padecer, essas pessoas ficarem a sofrimento e nós sabermos do sofrimento dessas pessoas e não podermos fazer nada. Deus, que venha ter misericórdia de nós. Então, irmãos, que nós possamos hoje, nessa conversa, um papo que já está virando até pregação, e eu já estou pensando até fazer um quadro sobre isso, porque esses dias de papo de cristão, nesses 3 dias eu vou deixar um dia só para o papo de cristão e vou fazer mais 2 quadros. Estou pensando aqui, eu vou conversar com alguns irmãos, quantas pessoas que querem ouvir uma palavra. Você divulgue o link da rádio Missões Web, a rádio faz missões com você 19h15. Divulgue o link da rádio, irmão. Você vai estar evangelizando pessoas que precisam ouvir essa palavra, vai alcançar essas pessoas, palavra de ânimo, palavra de volta para o Evangelho, palavra de vida, de mudança, de avivamento. Avivamento não é só pular e saltar, não é só isso. Avivamento é mais, é mudança de vida, postura, caráter. Isso aviva, é mudança de vida. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão? Não fique zangado comigo. É o que Deus tem para hoje, para nós. Essa palavra que nos deu. Multiplique o link, missõesweb.minharadio.fm. Multiplique esse link. Vai ter sempre uma palavra. Vai ter sempre uma conversa, um louvor. Pessoas que estão aí com depressão, sofrendo com depressão. Depressão é coisa séria, irmão, não é brincadeira não. Depressão acaba, tira a vida, destrói famílias. Temos que levar a palavra de Cristo a essas pessoas. Temos que levar o amor, o carinho. Essas pessoas saber que nós estamos lá. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã, eu estou aqui, conte comigo. Mas para isso nós temos que ir aos lares, para isso nós temos que ir em visitas, para isso nós temos que ir aos hospitais, para isso nós temos que ir às cadeias, para isso nós temos que ir aos centros de recuperações, para isso nós temos que ir pelas ruas, becos e vielas. Ou não, temos que ficar no nosso mundo fechado, observando, quem Deus enviar, enviou, se não enviar, está fora da barca. Não é assim, meu irmão. A Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem. Gálatas capítulo 6, verso 2. Ajude teu irmão a levar a carga um dos outros, para que se cumpra a lei de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, mude o seu pensamento a respeito de ser cristão.
O cristão, ele é ativo. O cristão, ele sai da zona de conforto. O cristão sofre com o sofrimento do seu próximo, se lamenta, chora, jejua, mas também ajuda, se põe à disposição, como Neemias aqui fez. Pegue o livro de Neemias, capítulo 1, leia sobre Neemias. Vai em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Vai em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Leia a palavra de Deus, essa espada poderosa que Deus nos deu. E ele falou que não deu só isso, ele deu poder e autoridade através do Espírito Santo para os teus filhos, para os teus servos. Você contigo também não é diferente, você está cheio de autoridade de Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar as boas novas. Mas para isso você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que se lançar de contra o problema. Que Deus possa nos abençoar essa noite, que Deus possa nos confortar essa noite, e que essa palavra venha nos encher de força e coragem, irmãos. Deus abençoe. Você, meu irmão, que está de casa, você, meu irmão, que está aí, divulgue o link da rádio. Divulgue o link da rádio, para a gente poder alcançar mais vidas, mais pessoas. Essa rádio aqui, deixa eu explicar para você, a Missões Web, ela não tem fim lucrativo, não tem. O que a gente tem é só para manter a rádio, melhorar alguma coisa, estamos precisando comprar outro microfone da rádio, né? Porque aumentar o alcance das pessoas que vêm aqui para falar, para o som sair melhor aí, não picotar, né? E tudo que vem é para a rádio, não tem ninguém aqui para ter lucro sobre nada, porque tudo que nós recebemos de graça, nós damos de graça, assim a Bíblia fala, para nós repassarmos. E nós recebemos o Evangelho de graça, e nós vamos enviar de graça para toda e qualquer criatura. Louvado seja Deus, né? Eu quero louvado seja Deus, colocar aqui aos patrocinadores que nos ajudam a patrocinar. Não seja nem patrocinador, mas é o que nos ajuda, que colabora com a rádio, né? Deus abençoe vocês, meus irmãos, que façam prosperar as obras da sua mão. E aí você do Facebook, Deus abençoe vocês, nós vamos ficando por aqui, tá? Nesse papo de cristão de hoje foi mais direto, o irmão não pôde vir por causa dessa virose, pegou, e o substituto dele também pegou a virose, né? Meu filho também está com a virose, se cuida, cuida bem da sua saúde, beba bastante água, da vitamina C, tá bom? Fica na paz.